Então, Marcelo, seja muito bem-vindo novamente. Gratidão por você aceitar o nosso convite, né? E eu também, né, a gente querendo saber mais sobre essa técnica, né? O Marcelo é professor, ele é terapeuta, é escritor. Gente, assim, né, como ele falou, é um ser humano em evolução, né, Marcelo? E aprendizado constante e levando o conhecimento, né? Porque precisa ser levado, né, Marcelo? E então, Exatamente. essa pessoa assim, maravilhosa que a gente conhece, ele também eu fiz o curso com ele, com a Carme, de psicoterapia reencarnacionista, né? Então, é pessoa sempre muito querida, né? As pessoas são maravilhosas e ele aceitar, né? À noite ele já tem o programa dele, fala, não, vamos lá na nossa missão, né, Marcelo? Então, conta um pouco Exatamente. para a gente, porque essa técnica foi você que desenvolveu, né? Fala um pouco sobre esse AVV, né? Que é essa, né? Exato. Por favor. Exato. Essa técnica tem uma história interessante, Beatriz, que é o seguinte. Quando eu comecei a minha jornada de terapeuta, terapeuta holístico, hoje está muito mais com o nome de terapia integrativa, né? Terapeuta Isso. integrativo, porque ele integra todo um sistema de trabalho, né? Não só a parte holística, mas também ajudando, né, em outras áreas, usando, né, algumas coisas das práticas integrativas. Eu comecei como qualquer terapeuta, né? Com reiki, com cromoterapia, claro que aos poucos fui desenvolvendo também outros conhecimentos como cristais, radiestesia e tudo mais. E aí, o que começou a acontecer, que é algo que me chamou muito a atenção? Eu comecei aos poucos a receber pessoas e com uma certa incidência, uma incidência até relativamente alta, de problemas na coluna, problemas lombares, problemas cervicais, enfim. E aí as pessoas vêm com problema e o terapeuta tem que ajudar a resolver, né? Essa é a função do terapeuta, ajudar a aliviar a dor ou amenizar aquela situação, ou até mesmo, quem sabe, aprofundar sobre aquela questão, né, que está surgindo. E, obviamente, dentro desse processo, eu comecei a fazer o quê? A pesquisar. Quando você recebe um grupo muito grande de pessoas que tem um problema na coluna, talvez isso fosse um recado do universo para você se atentar a alguma coisa. E aí eu comecei a estudar sobre isso, sobre a coluna, não só no ponto de vista físico, mas também no ponto de vista energético, psíquico, enfim, dentro desse campo do psicossomatismo, né, o significado dessas doenças, a parte emocional, a parte psíquica. E aí eu comecei o quê? A desenvolver uma estratégia, ou buscar melhor estratégias, para poder resolver essas questões de uma Muito parece. maneira mais eficaz, ou seja, tentar ajudar a amenizar com um pouco mais de eficiência ou até, quem sabe, né, resolver o problema da pessoa. E aí o que começou a acontecer? Dentro desses estudos, dentro dessa pesquisa, eu comecei a me aprofundar sobre a coluna, comecei a entender um pouco sobre essa parte da cervical, da lombar, torácica, sacro, enfim. E aí eu comecei a perceber o universo que existe em relação a isso. E uma das coisas que eu já posso adiantar, assim, em relação à coluna, que dentro desse universo todo, ele é praticamente o nosso eixo central de tudo. Ou seja, quando a coluna vertebral da pessoa, né, vai tratar a coluna, você está tratando um universo, você está tratando praticamente é, toda todo um oceano, digamos assim, né, de que você encontra vários aspectos emocionais, lembranças, crenças, enfim, né, vários registros e que acaba de certa forma se misturando com esse processo. Então, quando você trabalha a coluna, por exemplo, né, a lombar, você não está tratando só uma dorzinha ali, você está tratando muito mais do que uma dor. Você está tratando emoções, você está tratando registros, você está tratando crenças, você está tratando padrões que estão instalados e localizados nessa região. Então, esse universo ele acabou sendo muito interessante para mim e, obviamente, eu comecei a ver que, a partir do momento que eu comecei a tratar, eu montei uma estratégia específica, né? E dentro dessa mistura de técnicas, eu comecei a desenvolver esse trabalho.
E dentro desse desenvolvimento do trabalho, eu comecei a prestar atenção nos resultados, porque isso é muito importante para nós terapeutas, né? Qual é o resultado que está gerando naquela pessoa? Será que realmente eu estou sendo assertivo ou não? E uma das coisas que eu percebi é que não só estava sendo assertivo, estava conseguindo ajudar, né, de certa forma, na questão da dor, do problema que a pessoa tinha, mas outras questões estavam sendo também resolvidas. Eu sempre lembro de um exemplo que me ocorre agora, assim, que eu conto isso em curso, né, até mesmo para outras pessoas que eu atendo. Uma vez uma moça veio com um problema, não só especificamente de coluna, mas um problema de cansaço mental, problemas emocionais, problemas de relacionamento. E claro que eu fui tratando a coluna como eu sempre faço, né, com o alinhamento vibracional vertebral. E aí o que aconteceu? O que foi interessante que além dessas questões todas, né, serem aliviadas, ela começou a prestar atenção em outras coisas. Então eu comecei a perceber que não só eu conseguia ter resultado com relação àquilo que era queixa, mas principalmente mexia em outros fatores da vida. Por exemplo, uma das coisas que ela falou, né, passando alguns dias depois, ela disse: olha, eu não sei porque eu senti vontade de arrumar a minha casa. E eu comecei a arrumar meu quarto, comecei a jogar um monte de coisa fora, comecei a mexer em uma série de coisas e, de repente, me deu um start de que eu precisava de mexer nisso. Então, como isso, muitas vezes, mexe com outros campos da vida da pessoa também. E aí, a partir disso, você começa a ver que você tem um universo na mão. E, claro, né, aí pode vir aquela curiosidade, né? Pô, alinhamento vibracional vertebral, né, um nome tão grande como esse, mas por que surgiu esse nome? Surgiu justamente pelo simples fato que era uma mistura de trabalho que eu estava fazendo, e as pessoas não sabiam o que você faz, é cromoterapia, é reiki, sei lá, pagelança? Não. Eu precisava de buscar um nome para ter uma identificação, né? E aí acabei chegando nesse nome, mas hoje, carinhosamente, ele é chamado de AVV, que é a abreviação de alinhamento vibracional vertebral. Então, eu faço esses atendimentos, esse processo todo, ele foi, de certa forma, canalizado, porque, obviamente, a própria vida, né, me jogou a buscar um pouco sobre esse universo, e, querendo ou não, acabei criando um sistema de trabalho, e esse sistema de trabalho, evidentemente, ele acabou me possibilitando desse aprofundamento. Então, o AVV ele serve para tratar questões físicas, né, problemas físicos, seja eles da coluna especificamente, ou algum problema relacionado a alguma outra doença, alguma outra anomalia, né, dentro desse corpo físico. Problemas emocionais também são fatores que a gente trabalha muito. Problemas mentais, né, ele atinge essa camada mental, e muitas vezes chega em alguns pontos de crenças, pensamentos e até problemas espirituais também, ou seja, coisas que estão ali e que você, querendo ou não, acaba afetando com o seu trabalho esse universo, e a pessoa acaba saindo bastante aliviada, né? Então, uma das características que a gente percebe é as pessoas saem bastante aliviadas, saem bastante leves com relação ao tratamento, e principalmente, né, parece que você mexe no universo, vai expandindo, e parece que a pessoa, você tira um véu e a pessoa fica bem, parece que ela começa a ver as coisas de uma outra maneira, né? E claro, lembrando sempre, né, que isso aqui não é mágica, isso é um processo, é um tratamento que se é feito. E claro que nas primeiras sessões fica muito mais limpo o campo, parece que a pessoa fica bem, e é isso, né? Muito bacana, né, Marcela? É toda uma experiência sua de vivências com as práticas que você, né, traz, né? Eu vi, você também trabalha com a apometria. Então, e o que você falou agora no final sobre a pessoa sai com bem-estar, ela sai porque limpa, alivia. Mas qual é o mais importante de tudo isso? É ela fazer o quê? Fazer as orientações até que o terapeuta, né, sugere, e as mudanças que são necessárias, né, Marcela?
Porque senão Sim, vai voltar o problema na mesma, né, região. Quando você falou de, né, a exato. parte emocional, tem todo, e a nossa coluna, né? Eu sei muito bem o que eu tive de problema de coluna e o que estava relacionado. Conforme eu fui trabalhando isso e melhorando, que era a lombar, eu fiquei praticamente quase um ano, eu rolava na cama, eu não levantava, fez de tudo, né? Fiz cirurgia espiritual com o Edson, que amanhã ele vai estar em São José, nós vamos falar sobre isso até. E fiz todo um movimento de compreender e fazer diferente, mudar meus pensamentos, mudar meus atos, para que aquilo pudesse. A lombar, né? A lombar é uma pergunta para você. Cada Uhum. área, né, da nossa coluna, ela está vinculada a um centro energético, não é assim? E Exato. cada os chakras, É né? isso, Isso. exatamente. É inevitável a gente não falar dos chakras quando a gente faz esse tratamento, né? Isso. Querendo ou não, são centros, para quem não conhece, né? São centros Isso. energéticos ou centros sutis, né? Isso. Nós temos 7 principais centros energéticos, todos nós temos, e cada centro tem uma, né? Tem digamos assim, uma especificidade, né? Por exemplo, nesse caso da lombar, né, o centro energético, o chakra que rege essa parte lombar, é justamente o chakra básico. Também o chakra sexual faz parte desse processo, né? E claro que isso também tem a ver com contato com a terra, contato com as energias mais é, terrenas, né? E muitas vezes, no caso da lombar, e eu posso falar até com tranquilidade, porque o que eu mais atendi foi problemas lombares, tem a ver com uma série de coisas, com inseguranças, incertezas, questões que envolvem a próprias as coisas da materialidade, né? Ou seja, dificuldades ou algumas incertezas em relação às conquistas materiais. Mas isso muitas vezes não as pessoas podem pensar assim, é uma questão momentânea, mas às vezes existe também um padrão muito mais antigo que está relacionado àquele ponto, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, na cervical, a cervical, ela, digamos assim, tem muito mais a ver com processos, por exemplo, de não aceitação, né? Se a gente for falar de crenças, né? A grosso Uhum. modo, tem a ver, por exemplo, com não aceitação e tem a ver também com processos relacionados à parte mais mental, pensamentos, crenças e outras coisas mais. Então, querendo ou não, cada parte, e aí a gente vai trabalhar, evidentemente, o quê? Quando você vai trabalhar cervical, você tem que levar em consideração 3 chakras importantes, né? Que seria o laríngeo, o frontal e o coronário. Então, são chakras que também estão relacionados à nossa conexão, né? Expressão, percepção mais aguçada da vida e, claro, também essa conexão espiritual ou a conexão com o nosso eu superior. Então, para a gente ver como nós somos complexos, né? Quando não observamos isso. Agora, quando você fala sobre essa questão do trabalho que a pessoa tem que ser feito, eu falo que nenhum processo terapêutico é milagroso. Sim. Ele pode tirar o problema, ele pode aliviar aquela situação, mas é evidente que a pessoa tem que fazer o seu processo de reforma íntima, sua transformação, ela tem que se conscientizar, né, da origem daquele problema. Tanto é verdade que eu acabei, ao longo do tempo, desenvolvendo um material muito interessante com relação ao AVV, e aqui eu já vou até pegar, por exemplo, um material que eu estava dando uma olhada agora há pouco, que é muito interessante, que fala justamente o quê? Sobre os aspectos de causa em relação a um determinado problema dentro da coluna, órgãos que ele vai reger e frases que você pode utilizar para fazer o quê? Um trabalho de mudança em relação a isso. Então, pegar um exemplo aqui, rápido assim, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, no caso do estômago, né? Muita gente tem problema de estômago e tudo mais. Que geralmente dentro da coluna você tem a T6, que rege o estômago, né? Que geralmente dá os problemas gástricos, indigestão e outras coisas mais. Se a gente for parar para avaliar, né, em relação a isso, tem a ver com, por exemplo, deixa eu só ver aqui para não fugir aqui. A T6 tem a ver o quê? Com raiva da vida, cheio de emoções negativas, né?
Medo do futuro, preocupação constante. Isso são o quê? São crenças, são formas psíquicas que eu alimento em relação àquele problema. E aí o que que eu faço? Posso usar uma frase em relação a isso para modificar. Então, além do trabalho energético que a gente faz na coluna, a gente também pode avançar em usar frases, afirmações que ajudam, por exemplo, a fortalecer essa mudança. Como aqui, né, eu falei do estômago, qual seria a melhor frase? Confio na vida, sabendo que ela vai se desenrolando positivamente diante de mim. É seguro, minha amada. Então, são frases que ajudam a fazer uma mudança também. Então, a pessoa pode levar essa frase, pode trabalhar com isso a médio e longo prazo. E quanto mais você vai fazendo e vai tratando, mais rápido você vai atingindo o objetivo de resolver, por exemplo, o problema do estômago. Isso é um exemplo, né? Um Tem exemplo. outras coisas como eu falei, é um universo. E cada caso é um caso, né, Marcelo? Da pessoa, né? Primeiro, como diz, é tratar o ser, né? A pessoa que está ali. Mas tem as frases, elas são muito poderosas. Tá aí a Louise Hay, né? Que não nos deixa mentir, né? Sobre a respeito. Mas é isso que eu falei até no início, destas frases, né? Que são 3 meses que eu cada dia estou mentalizando essas frases. E é interessante que cada dia elas fazem sentido com aquilo comigo. É muito, eu falo assim, é um programa espiritual lindo, gente, muito legal. Mas esse da coluna também, Marcelo, na parte sim da lombar, né? Como tem a ver toda essa relação, né? Com o outro, né? Com a matéria, com coisa, tem a ver muito com relacionamentos, né, Marcelo? Relacionamentos com os outros e relacionamento conosco mesmo. Porque o meu caso foi, eu olhei muito para isso, sabe? E agora você falou, eu falei da lombar e você falou do estômago. Eu tinha muita gastrite, mas o meu caso era, né? Não falava não, também pega o laríngeo. É tudo, né? Não é um só, né? Só que nós temos pontos, mas como que eu digo? Pontos que são mais específicos em cada pessoa, Marcelo? Assim, por exemplo, alguém tem mais na cervical, outro mais na lombar, outro na torácica. Dá para ver um padrão de que a pessoa tem tipo autopunição? Eu não sei explicar muito bem. Não sei se estou falando correto. É assim, ó, quando a pessoa chega no consultório e fala assim, olha, eu tenho um problema, um exemplo, eu tenho um problema na tireoide, tá? O que eu vou fazer? Bom, na tireoide, eu faço uma consulta aqui, vejo exatamente qual seria, né, a vértebra correspondente à tireoide. Então, por exemplo, aqui, só para a gente, falei da tireoide, se eu pegar aqui é a C7, né, que pega a glândula tireoide, os cotovelos, a bursa dos ombros, e aí sim eu vou buscar o quê? As doenças, os efeitos, os problemas, então aí eu vou confirmar, eu tenho toda uma tabela que eu faço uma consulta, e eu uso essa tabela porque ela, para mim, é uma referência para eu poder ajudar a resolver a questão da pessoa. Então, a gente, primeiro que no atendimento ele não se resume à prática terapêutica em si. Ele se resume a essa parte da psicoterapia, da conversa, também um aconselhamento terapêutico em relação à questão que a pessoa trouxe. Então, nesse caso aqui, se eu for avaliar, eu vou aí na parte prática tratar esta região onde está localizada a C7. Claro que eu trato a pessoa como um todo, mas o meu foco vai ser voltado naquela região especificamente. E aí, depois que é realizado esse tratamento, aí eu converso com a pessoa, faço todo um processo de avaliação em relação ao que foi trabalhado. E claro que muitas vezes, quando a pessoa vai abrindo mais o campo em relação às coisas que ela pensa, sente e que envolve, né, esse processo da tireoide, lembrando, a tireoide tem a ver com o chakra laríngeo, né, tem essa correspondência aí, né, da glândula. Eu também vou buscando, por exemplo, fatores que estão de crenças, por exemplo, que podem estar relacionados e eu vejo qual delas fazem mais sentido. Então, se eu pegar a cervical aqui, eu tenho crenças como, por exemplo, eu não tenho valor, preocupo-me com o que pensam de mim, vou tentar, mas nunca é o suficiente. Tudo que eu queria era que as pessoas me escutassem,
Olha só, verbalização, né? Tireoide, verbalização, né? A minha expressão e as pessoas não. Então veja como é forte isso muitas vezes. Não sou como todo mundo. Então é um exemplo só para a gente entender. É. E aí o que que eu vou buscar dentro desse exemplo que eu dei, conversando com a pessoa, eu vou buscando essas origens, né? Vou falando mais a respeito dessa sensação de confusão, ou de não consegue se abrir para o mundo. Vamos falar um pouquinho mais a respeito. E aí, claro, dependendo de como for o andamento dessa conversa, a gente vai buscando esse novo padrão mental, né, que é importante, que seria essas afirmações também. Isso. Então, esse é um exemplo, né? Muito bom, Marcelo. Está muito bom o assunto. As pessoas já devem estar fazendo perguntas, né, Camila? Já. Agora tem Já pessoas sim. bastante. A gente ainda não tinha falado das pessoas. Até eu tô com uma dúvida aqui, mas eu vou fazer primeiro do povo. Isso, primeiro do povo, né? A Ângela Maria Moller de Almeida tá dizendo bom dia. A Carmen Miro tá dizendo bom dia. O Aécio também aqui tá dizendo bom dia. A Derli tá dizendo bom dia, Felicianos. Bom dia, Carmen. Mara Regiane Dutra também tá aqui. A Yolanda Lima, a Mara Souza, plantão mega corrido. Gratidão por tudo sempre. Bom trabalho aí, Mara. O Arthur Uchoas tá aqui, ótimo dia. A Mariângela Mensal também dizendo aqui, ótimo dia, bom dia a todos. O Aécio tem uma pergunta. Depois a Derli tem outra. Diante do crescimento onde terapias nos últimos anos, existiria uma certa preocupação desses profissionais para com a classe menos favorecida? Diante da crescente onda de terapias nos últimos anos, existiria uma certa preocupação desses profissionais com a classe menos favorecida? Eu posso dizer que sim, e na verdade a gente já vem há muito tempo tendo essa preocupação, porque querendo ou não, o universo de pessoas que a gente atende, que nos procuram, sempre tem as pessoas que são menos favorecidas, as pessoas que encontram maior dificuldade financeira, seja por qual razão, enfim. E aí muitas vezes a gente dá algum, favorece ali, flexibiliza mais o acesso, né, a essa parte terapêutica. E também tem, querendo ou não, todo mundo faz, isso não é só o profissional da área holística, mas todo profissional da saúde em algum momento faz algum trabalho mais voltado à fraternidade, caridade, de ajudar alguém que realmente precisa. Porque, querendo ou não, é como se fosse meio que um compromisso nosso, né? Quando a gente veste lá a nossa roupa de terapeuta, a gente tem que olhar para todos, né? A gente não pode olhar só para quem paga. A gente tem que olhar para aqueles também que não, por alguma razão, naquele momento não tem condição. Então a gente geralmente procura ou flexibilizar, né, ajustar para que a pessoa possa ter acesso. E também, claro, né, eu vou falar por mim, eu procuro fazer muito também essa parte da caridade, porque querendo ou não é necessário, né? Sempre tem pessoas que precisam. Mas conheço muita gente também que faz isso, né? Faz o seu trabalho terapêutico, cobra por ele, muitas vezes até pela hora, né? E principalmente também tem um momento de dedicar a uma hora do seu dia, ou até mesmo da semana, ou num determinado horário da semana, e faz sim o seu trabalho voluntário. Né? A gente vê muito isso daí. E outra coisa também sobre as terapias complementares, né? No SUS tem reiki. Então, quanto mais a gente vai despertando, acho que a consciência das pessoas, né? E as pessoas vão atrás, elas acabam achando. E outro conteúdo aí para autocura na internet tem bastante. Né? E sempre, eu tenho certeza que nos cursos do Marcelo, e na maioria dos cursos eu vejo, sempre tem uma cota para ação social. Por exemplo, se o curso é de 10 pessoas, 2 pessoas ali eu tenho certeza que não estão pagando. Isso sempre tem. Na hora que a gente conversa, isso sempre tem, graças a Deus. Pelo menos no nosso meio, né? Nas pessoas que a gente convive. Eu falo, né? A gente às vezes tem que flexibilizar porque a pessoa tem vontade, tem desejo e, como eu falei, é um momento, né? E eu penso assim, se eu tivesse no lugar dela,
Eu acho que também eu gostaria de poder ter oportunidade, né? Não, claro que a gente flexibiliza ou auxilia da melhor maneira possível, né? E é Legal. importante, né? Até, né, Marcelo, na roda da vida tem a parte de contribuição social. O que nós contribuímos com os outros, com o universo, com as pessoas, do nosso conhecimento, né? E daí no Evangelho está lá a caridade. Eu acredito que seja. Tem o conhecimento, Marcelo não vai deixar de atender, eu não vou deixar de atender, o Lúcio, que é terapeuta também, não vai deixar de atender porque a pessoa não tem como pagar. E tem... Muito bom, muito bom. Vamos perguntar dele, a pergunta dele agora. Isso. Quantos muitos da mesma família têm a dor lombar? Seria algo a trabalhar entre esses membros familiares? Aí, incluindo na pergunta da... Não, pergunta, pode falar. Que Vamos existe lá. isso, né? Eu Minha mãe tinha acredito dor, que daí agora eu tenho. Existe isso, né? quando, no primeiro momento, nós vamos focar no tratamento com a pessoa, né, com a VV, com relação àquele problema. Mas quando a gente identifica um padrão familiar, aí é bem provável que existe um padrão sistêmico, né? E aí a gente pode, de repente, ir para uma outra área, por exemplo, trabalhar, né, fazer uma constelação familiar sistêmica, procurar identificar, né, da onde vem isso aí e justamente trabalhar essa questão, né? Tá Então a gente certo. pode trabalhar com um foco mais voltado para isso. Aí, claro, se o pessoal quiser, né, porque às vezes tem pessoas lá atrás, né, ancestralidade, alguém que já traz isso, pode ter outros fatores ocultos também que a gente na constelação consegue identificar. Então, a gente pode aprofundar e fazer um trabalho, digamos, muito mais voltado para a família também, nesse sentido. Ah, legal. Essa terapia, ela é no toque? É uma massagem que você faz? Na coluna, não? Não, eu uso recursos terapêuticos, como, por exemplo, cromoterapia é inevitável que eu utilize, utilizo cristais, utilizo, por exemplo, né, ferramentas radiestésicas e, principalmente, também utilizo o toque. Tá? Aí eu faço um trabalho de alinhamento energético na coluna da pessoa. Então, assim, é claro que quando eu vou fazer isso, tem todo uma precaução, a Sim, gente sim. explica para a pessoa, que querendo ou não, se você vai tocar na pessoa, você tem que avisar, explicar para a pessoa o que vai Sim. acontecer, para que ela não se assuste, né? Porque É. querendo ou não, a pessoa vai deitar, você tem que cobrir a pessoa, né? Aham. Tem que ter toda essa preocupação com essa, para a pessoa se sentir confortável em passar pelo tratamento, poder relaxar o máximo que ela pode. Uhum. E aí eu aviso, ó, eu vou fazer um toque com você na sua coluna, tá? Explico para ela onde eu vou tocar, tudo para que ela fique tranquila em relação a isso. Legal. Então eu sempre aviso. E se a pessoa tiver, por exemplo, algum problema em relação a isso, dá para a gente Tá fazer para de uma outra fazer. forma também, sem problema nenhum. Dá para fazer à distância? Ó, pergunta, eu ia perguntar a mesma coisa. Boa pergunta, boa pergunta. Com a pandemia, né, com essa coisa de fechar tudo e tudo mais, as pessoas ficarem mais em casa, home office e tudo mais, eu acabei, depois com o tempo, até pela necessidade, desenvolvendo uma forma de trabalhar online, né, com essas pessoas. Então, o que que eu resolvi fazer? Eu repassei tudo que eu tinha, né? Porque tem muita coisa que eu tinha de cabeça. Então eu formatei tudo. Eu praticamente hoje eu tenho, não vou dizer que é uma mesa radiônica, né? Mas eu tenho, por exemplo, o meu próprio gráfico, a qual utilizo, né? Para tratar a pessoa. Então só para vocês terem uma ideia aqui, ó, Uhum. é um gráfico que eu uso. Esse é um dos, né? E aí eu uso o quê? O nome da pessoa, né? No caso online a gente tem essa conexão. E o online hoje demonstrou que mesmo à distância pode ser feito muitos tratamentos, né? Até a Beatriz tem conhecimento disso, que hoje nós temos o reiki à distância, Sim. né? Você faz reiki à distância. Bom, se isso é possível no reiki, é Uhum. possível para outras formas, né? A gente consegue adaptar, consegue formatar um sistema online e conseguir realmente tratar. Então dá para fazer muita coisa. E aí eu fiz, claro, os testes, né? E funcionou super bem, então eu estou atendendo online também com a VV. Ai, que legal. O AS tem outra pergunta aqui.
Mas antes de falar do Aécio, eu vou fazer uma pergunta. O Edson, nas cirurgias dele, enquanto eu tava acompanhando, ele falava que dor na coluna é muito difícil de se curar. Ele falou que é uma das coisas mais difíceis de se curar. E daí eu pergunto pra você por quê que ele falava isso. Tem uma coisa que é interessante em relação à coluna, que é o seguinte: quando a gente fala, né, de coluna, você não está falando apenas de uma parte do corpo, você está falando de uma parte principal do corpo. E essa parte principal, segundo o que eu percebi, ela é muito mais, tem muito mais profundidade, né, em termos de conteúdo do que a gente possa imaginar. Eu já tive casos da pessoa, por exemplo, no momento em que ela está fazendo um tratamento, a pessoa simplesmente regredir espontaneamente. Tá? Isso aqui não foi nenhuma vez nem duas, né? Teve alguns episódios nesse sentido. Como eu trabalho com isso, né, com regressão, então para mim facilita. Mas o que isso quis dizer para mim? Que o problema de coluna ele está muito mais relacionado a coisas profundas da nossa alma do que a gente possa imaginar, né? Então, quando a gente vem lá um problema, né, a pessoa tem um problema lombar, como a Beatriz comentou, quando ela tem um problema cervical, qualquer área da coluna, né, ou até mesmo um desvio da coluna, isso tem características de coisas mais profundas. Isso tem a ver muito com a alma da pessoa e, com certeza, há uma grande possibilidade de carregar registro de coisas do nosso passado, não só passado dessa vida, outras vidas também. Para quem acredita, evidentemente, né, tem um pensamento reencarnacionista, né, acredita em reencarnação, isso sim pode acontecer. E nos casos em que eu tive essa experiência na mão, né, de tratar a pessoa com AVV e a pessoa regredir espontaneamente, quando terminou tudo, a pessoa não teve mais o problema, tá? Aquela dor, aquele incômodo. Claro que também é levado em consideração que o processo estrutural da própria coluna, porque em termos físicos, se vocês um dia tiverem a oportunidade de pegar uma coluna, como eu tive na minha vida, pegar uma coluna mesmo, né, na mão e ver ali, coluna vertebral, é, é uma coisa impressionante, maravilhosa, mas ao mesmo tempo para a gente ver como isso é importante no nosso corpo. E claro, uma vez que você mexe nisso, quando você mexe em coisas muito profundas e tira, o próprio corpo, com o tempo, se encarrega de começar o quê? A trabalhar em cima de uma nova energia e ele vai fazendo o seu processo de correção. Por isso que as curas, elas acontecem, porque você tira aquilo que está, né, numa outra camada sutil e o corpo vai responder em relação a isso, entendeu? Então, o processo de cura, ele, claro, parte da própria pessoa, mas da sua vontade de mudar. E quando isso acontece, tudo acaba favorecendo para o que a pessoa alcança. Então, assim, na minha experiência, coluna realmente é um processo mais complexo, tem a ver com coisas muito profundas, e claro que, como eu falei, é um processo. Um processo não é uma sessão, não é duas, são um trabalho que se faz para a pessoa realmente alcançar esse objetivo de melhora. E com certeza, com o tempo, o corpo mesmo já vai começando a responder positivamente àquela nova energia que está ali, né? Quando você tira um sentimento, quando você tira realmente aquilo que está relacionado à vida passada. Claro que existem estratégias, né, para isso, estratégias apométricas, estratégias regressivas, né? Quando a gente vê que a coisa é muito mais profunda. Mas essa é a minha experiência que eu tenho para compartilhar. Bacana. E sempre colocando, né? Veio uma coisa na minha mente, né? Fala-se que a doença, né? Os problemas que nós temos, sejam físicos, emocionais, está no nosso processo de aprendizado, né, Marcelo? E aí tem pessoas que vão e elas falam assim, eu me curei, e o outro vai e fala assim, nossa, mas eu não melhorei nada. Isso tem o tempo do aprendizado também, de cada pessoa, Marcelo? Eu também acho que tem esse tempo, esse processo que a pessoa tem que viver para ela, né? Nenhuma dor vem ao acaso.
ela vem porque ela está tentando mostrar alguma coisa para a gente. Quando nós buscamos um tratamento, e claro, é importante ressaltar que o tratamento energético, espiritual, ele também pode estar alinhado com o tratamento físico, né? Ir no médico, fazer os exames, se tiver que tomar uma medicação, tomar medicação, seguir todo um padrão, né? Uma conduta, o que é importante, porque você não pode só cuidar dessa parte, né? Tem que cuidar do físico, até para que você mesmo se sinta confortável com isso e vê que há um progresso nesse trabalho. Mas eu acho que cada um tem a sua experiência, a sua necessidade, até mesmo reencarnatória, de lidar com aquela situação. Então, se veio um problema, seja uma descalcificação lombar, seja uma escoliose, seja uma hérnia de disco, ou algum outro problema mais severo que a gente percebe que está localizado na coluna, esses processos, ou mesmo algum outro tipo de problema, alguma outra doença, tudo isso tem uma razão de existir, né? Nada acontece ao acaso. E às vezes tudo isso é o resultado do que nós criamos dentro de nós, né? Do que nós jogamos no nosso subconsciente. E esse subconsciente tem lá o registro de todas essas emoções, né? Toda essa energia, esse sentimento relacionado àquilo que aconteceu e que acontece. Então, quando a gente começa a se conscientizar, né? Primeiro, eu sempre digo assim, que o passo inicial para a gente iniciar o processo de cura começa pela autoaceitação. Aceitar o que você tem ali. Aceitar que você tem, talvez, uma mágoa, uma tristeza, medo, ou que tem algo relacionado a alguém, algum fato, situação, e, a partir disso, começar a fazer um trabalho, aceitar que você tem que mudar e que você pode mudar, né? A doença é apenas um aviso de que você pode mudar, que você tem que mudar. Quando você se conscientiza e começa a fazer, se colocar assim, poxa, eu quero tanto me curar, eu quero melhorar, eu quero... se esse desejo for latente, né, ele vai acontecer. E vão surgir o quê? Os meios, as formas, as maneiras. Pode ser, por exemplo, um livro, pode ser que você vai ler e que você fala, nossa, tem a ver com o que eu estou vivendo. Pode ser a indicação de um terapeuta. Nossa, me indicaram um terapeuta, fui lá, resolveu. Pode ser, por exemplo, ir no tratamento espiritual, numa cirurgia espiritual. Alguém fala, olha, eu estou indo para excursão para tal lugar e de repente você fica sabendo de última hora, pinta uma vaga de última hora, chega lá e a cura acontece. Ou simplesmente, né, o teu poder, vem a intuição do que você tem que fazer e você faz. Então eu digo que a dor, o problema, né, a doença, é um aviso de que você tem que fazer mudanças na sua vida. Cabe a você e só você vai decidir se você vai fazer essas mudanças ou não. Mas o que eu digo é, quando você decide, aí que a mágica começa a acontecer. Aí começam a aparecer as situações. E se eu não encontrei a cura ainda, não encontrei a minha melhora, é muito simples. Reflita se você tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Às vezes a cura está em você fazer alguma coisa que possa mexer com o teu espírito, né? Mexer com a tua energia, seja praticar mediunidade. Quantas vezes que eu recebi pessoas no consultório em que a gente identificou que o que ela tinha que fazer é exercer a mediunidade dela e ela encontrou a cura dela, o equilíbrio dela. Quantas vezes que a pessoa encontrou a melhora da vida dela praticando um trabalho voluntário, seja num asilo, seja com crianças, seja com alguma outra instituição, não importa. Ou simplesmente, né, mudar as relações, mudar a maneira como se relaciona consigo mesmo e também com os outros, né? Então, eu falo assim, a vida nos dá oportunidade. Às vezes, a doença ou a dor é uma oportunidade, né? E quando a gente enxerga dessa forma, tudo muda. A gente começa a perceber que há uma boa perspectiva para isso. Isso é muito importante que você falou, né? Que aquilo que é dor não é castigo, que aquilo que é uma dor é para que eu possa olhar, né? É um aviso.
E eu penso uma coisa bem assim, né? Quando a gente para de responsabilizar o outro pela nossa dor, já é um grande processo, né? Eu estou assim por causa disso, eu estou assim porque aconteceu aquilo, por causa do meu marido, por causa do meu filho, por causa da minha esposa, por causa do meu pai, seja por causa do meu bisavô. Porque eu tomei café, porque eu tomei café. A Camila fez um café aqui agora, entendeu, Marcelo? Que ficou uma delícia, entendeu? Eu estava dando risada, que ela estava falando um negócio tão sério, eu dei uma risadinha, mas não tinha nada a ver. É que ela trouxe café, fez café aqui, trouxe para mim e para o Lúcio. A minha sogra, eu vou perguntar, ela não perguntou aqui, mas eu vou perguntar. Quando a gente tem hérnia de disco na coluna, esse tratamento pode auxiliar na dor? Porque quem tem hérnia de disco diz que dói muito, né? O que é hérnia de disco? É uma calcificação? É assim, ó, você tem, como é que eu posso te mostrar? Vou pegar um exemplo aqui simples, tá? Você tem aqui, por exemplo, uma vértebra e uma outra aqui. Nesse meio todo, você tem uma articulação, tá? A gente chama de disco intervertebral. Esse disco intervertebral, ele tem na sua parte externa uma camada um pouco mais dura, né? E por dentro ele é uma camada um pouco mais mole. O que acontece? Com o tempo, né? Por N fatores aí, essa parte, esse anel externo, ele tende a romper. E o que está por dentro tende a extravasar. E onde que ele vai extravasar? Vai extravasar justamente onde tem o nervo. E quando ele extravasa e pega o nervo, é aí que ocorrem essas dores frequentes tradicionais da hérnia, né? Então, a hérnia, às vezes, ela está no estágio inicial. E, claro, aí o que eu sugiro você pode fazer o AVV como um tratamento para ajudar a aliviar um pouco a dor nesse sentido, mas eu sempre recomendo o quê? Quando já está no físico, procura ajuda com um profissional de sua confiança, seja um médico ou um fisioterapeuta, que se está no estágio inicial, um trabalho fisioterápico consegue ajudar a aliviar um pouco também essa condição, né? Mas quando está no estágio já mais avançado e que às vezes a pessoa precisa de cirurgia, eu lembrei de um caso agora que foi muito interessante, que eu atendi com o AVV e que a pessoa regrediu espontaneamente. É só para as pessoas entenderem o quanto é profundo esse processo. Ela veio com um problema de hérnia de disco na cervical. E ela tinha um pouco de medo porque ela não queria fazer a cirurgia, né? E aí o que aconteceu? A gente fez o tratamento e ela começou a relatar sensações e percepções de alguma coisa que, no primeiro momento, deu a entender que ela estava passando por um tratamento espiritual. Mas aí, o decorrer do relato começou a acontecer o quê? Ela estava em regressão. Ela estava lembrando de um fato de vida passada. E aí a gente saiu da condição da AVV e foi para uma condição de regressão. Bom, o que aconteceu, só para resumir? Ela, naquela vida, caiu do cavalo, machucou o pescoço, ficou numa cadeira, né, de rodas, e ela morreu porque, num processo medicamentoso, naquela vida, ingerindo uma coisa nela que ela tinha alergia, e o processo alérgico matou ela. Bom, nessa história toda, o que aconteceu? Ela teve a continuidade dessa regressão, chegamos naquilo que nós chamamos de ponto ótimo. Quando terminou tudo, primeiro que aquela dor aliviou. E aí veio para ela, isso foi ela, tá? Não sou eu, nem entro muito nesse ponto, mas veio para ela o seguinte, que dependendo, talvez ela não precisasse de cirurgia. E veio uma intuição muito forte, procura um outro médico, procura um outro médico. O que ela fez? Ela deu um tempinho, ela ia viajar, ela deu um tempo, foi procurar um médico, o médico pediu novos exames, e aí quando foi ver, a situação, pelo menos para ele, não era tão grave, ele falou, você não precisa de cirurgia, só que você precisa fazer um tratamento fisioterápico. Isso aí é o que eu posso te contar de relato que aconteceu comigo em relação a uma situação de hérnia. É claro, houve o mérito dela? Eu acho que sim, né? Houve o mérito dela. Estava no momento Mas, dela, né? É o momento dela. Então, assim,
até aproveitando esse gancho que a gente vem falando, né, a questão da cura, porque uns curam, outros não, eu acho que assim, tudo entre uma questão de mérito. A pessoa desejou muito o quê? O fato de ela melhorar. Ela buscou a cura. Então, assim, quem criou as condições para a cura foi ela. Eu só fui o quê? O intermediário desse processo todo, O né? facilitador. Então, até é bom a gente falar nisso, porque as pessoas depositam muito na nossa mão Isso. aquela coisa do tipo, você vai me curar, eu não curo Isso. ninguém, É. né? Ninguém cura ninguém, você cria as condições para isso. E aí o universo corresponde àquilo que você cocriou, né? Vai arrumar os meios e formas de você encontrar cura. É. Como eu falei, É. dando sugestões, encontrando um livro, um médium que Um faz médico. cura, É. né, espiritual, e aí as coisas vão acontecendo. Só a última pergunta aqui, Marcelo, para a gente já encerrar. Nossa, Daí é você vai mesmo. passar seu contato depois. A terapia, essa terapia, ela trata os chakras. Marcelo, Sim, essa sim, acaba terapia, por tabela quando trabalhando os trata os chakras chakras, estaria auxiliando também nos plexos? também. Também, né? O tratamento, como eu falei no início, eu não fico focado só naquele ponto específico, né? É claro que aquele é o meu foco principal, mas eu geralmente dou uma geral na pessoa, né? Para que ela possa sair bem, né? Como um todo, porque às vezes ela não tem só problema numa determinada parte. Às vezes a pessoa chega com o kit completo, né? Chega com vários problemas. Então, eu acabo tratando a pessoa no geral, mas dependendo da condição, além de tratar geral, eu olho mais atentamente aquele ponto, né? Mas acaba beneficiando o corpo como um todo, né? A pessoa sai mais leve, parece que se sentindo mais revitalizada. É um perfil muito interessante, né, dessas pessoas que passam pelo AVV, a maioria delas tendem a sair com aquela sensação de, sabe, chegar em casa, dar uma descansada, dormir, porque realmente relaxa bastante o tratamento, né? Essa é uma das características bem interessantes do AVV. A pessoa sai bem relaxada e com vontade de até de dar uma descansada, dependendo das condições ali dela, dormir um pouquinho, que acaba ajudando bastante. Ai, que lindo. É. Muito bom. Acalma, relaxa. Acalma, relaxa. A Camila quer mostrar algo. Ai, que lindinho, Marcelo. Olha lá. Esse é o Lucas e o Ah, Francisco. legal. Ah, O Marcelo A luz conheceu. azul, hein? O Marcelo conheceu o Francisco. O Lucas você não conheceu, né, Marcelo? Eu acho que não. Acho que É. eu não tive a oportunidade. Ai, que belezinha. Essa é a importância, né, da gente falar das coisas espirituais desde novinho. então, e como o Marcelo falou, essas crianças já estão vindo, né? Diferentes, né? Configuração de fábrica, já vem com um chip lá programado para trabalhar com Outro essas processador, né? terapias. É outro processador. O Wi-Fi já está configurado para espiritualidade. Isso, já direto, ó. Já. Direto, conexão É. direta, isso mesmo, né? Bom, mandar um super beijo pra Érica, que sempre tá aqui também escutando a gente. Infelizmente, hoje no Facebook não aconteceu. Por que não aconteceu, Lúcio? Quer que eu fale por quê? Ixi. Porque eu não apertei um botão aqui, porque tá transmitindo. A culpa é nossa, a gente põe. Olha lá, Quem viu, quiser. Camila? Não Mas não culpou foi. ninguém, né, Camila? Mas foi. É. Então, eu queria mandar um super beijo. A gente vai se encaminhando pro final. Ô, Marcelo, você quer deixar, por favor, os seus contatos? Como que a pessoa te acha? Legal. Eu geralmente estou mais no Instagram, né? Então vou deixar o meu Instagram aqui, que é Marcelo, o de Ubirajara, abreviado, Syring, SYRING, né? Eu estou no Instagram. E também, se quiser me procurar para entrar em contato e tudo mais, eu tenho um Instagram específico do meu trabalho do AVV, que é @AVVBrasil. Também pode me procurar por aí. É @AVVBrasil, tá? Instagram. Muito bem. Lúcio? Pessoal, agradecer a todos que estiveram com a gente.
Agradecer. Então tá. Então agradecendo imensamente, né, ao Marcelo a disponibilidade, foi maravilhoso tudo que você falou. Você sempre é muito, né, assim eu falo assertivo naquilo que você fala, porque você fala com a sua experiência, aquilo que você vivencia. Então, Camila, linda, obrigada por, né, café, pastel e a presença e estarmos juntas há tanto tempo, né, Lúcia? Nós três aqui, já indo para 3 anos, né? E é legal a ver, né, a mamãe se emocionar quando vê a foto dos filhos. Dos filhinhos, do Isso é filhinho, bonito, dos isso é filhinhos, legal. né? Então, é muito lindo, né? E é isso, é bacana. E aí eu digo assim, né? Que nós temos hoje para fazermos assim diferente, todas as informações que o Marcelo deu, todo o assunto, né? Vamos olhar para nós e trazer. E eu abri aqui, falei, deixa eu ler uma mensagem desse livro do Jorge. Você se conhece, é o livrinho. E tá assim. A nossa presente encarnação é, sem dúvida, a mais importante, pois é nela que temos a chance de nos conscientizarmos e corrigir nossas falhas pregressas e, consequentemente, nos prepararmos para viver encarnações futuras mais equilibradas e moralizadas. Então, né, com muita gratidão, nós encerramos hoje o programa, né, Marcelo? E isso, vamos aproveitar a nossa encarnação, né, Marcelo? Você quer deixar uma palavra, deixa uma mensagem para as pessoas, por favor? Aí nós encerramos. É só agradecer, né, Beatriz, a você, agradecer a Camila, agradecer o Lúcio, né, agradecer a todos que estiveram com a gente. Deixar aqui meu abraço para o Rui também, para o Rodrigo, para o Jorge, para o Carlinhos, para toda a equipe do Vivência Espírita, enfim, para todos, né? E dizer que esse é um trabalho que eu faço com muito amor, com muito carinho, porque é uma coisa que eu sinto que veio como inspiração espiritual, é uma missão que eu tenho também de tantas outras coisas que eu faço. E é isso, né? Agradecer a todos, espero poder ter contribuído da melhor maneira possível e estou à disposição sempre que precisar. Tá?